Nauru, uma ilha enigmática no coração do Oceano Pacífico, é um país de características singulares e fascinantes. Com apenas 21 quilômetros quadrados, é o terceiro menor país do mundo, superado apenas pelo Vaticano e Mônaco. Este pequeno território, situado na região da Micronésia, é uma nação insular com uma população de cerca de 10 mil habitantes, classificando-a entre as nações menos povoadas e entre as mais fumantes do planeta. A língua nauruana é a oficial, mas o inglês também é amplamente falado. A história de Nauru é intrinsecamente ligada à sua geologia particular. Originada por atividades vulcânicas, a ilha é rica em rocha fosfática, recurso que se tornou o epicentro de sua economia e história no século XX. Descoberta por exploradores europeus no final do século XVIII, Nauru possui uma trajetória que se estende por milênios. Acredita-se que os primeiros habitantes tenham chegado há mais de 3.000 anos, trazendo uma cultura rica e diversa. Tradicionalmente, a sociedade nauruana era tribal, com 12 clãs distintos. Esses clãs teceram uma tapeçaria cultural repleta de tradições e lendas, muitas das quais persistem até os dias atuais. O curso da história de Nauru mudou radicalmente com a descoberta de fosfato no início do século XX, atraindo a atenção global para esta pequena ilha. Nauru então vivenciou um período de colonização e influência por várias potências estrangeiras, incluindo Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um território sob administração australiana, alcançando a independência em 1968. A descoberta do fosfato em Nauru, no início do século XX, marcou o início de uma era de transformações sem precedentes na história da ilha. Este recurso, essencial para a fabricação de fertilizantes e explosivos, revelou-se um tesouro escondido, atraindo a atenção de potências estrangeiras. A exploração do fosfato começou sob a administração conjunta de Alemanha, Austrália e Nova Zelândia, transformando radicalmente a paisagem e a economia de Nauru. Durante a primeira metade do século XX, a ilha passou por um intenso período de mineração, que trouxe prosperidade econômica inédita. Nauru tornou-se um dos países mais ricos do mundo em termos de renda per capita. Esse período de abundância financeira refletiu-se em um estilo de vida mais confortável para os nauruanos, que passaram a desfrutar de benefícios econômicos consideráveis. No entanto, essa prosperidade veio com um preço. A mineração desenfreada resultou em danos ambientais significativos, com grande parte da ilha sendo transformada em um terreno árido e inabitável. Além disso, a dependência quase total da economia nauruana em relação ao fosfato revelou-se uma vulnerabilidade crucial. As reservas de fosfato, embora abundantes inicialmente, eram finitas e começaram a se esgotar na segunda metade do século XX. Esse esgotamento gradual das reservas de fosfato levou a um declínio econômico inevitável. Durante o auge da era do fosfato, Nauru experimentou um nível de riqueza que poucas nações pequenas já conheceram. Contudo, essa riqueza não foi acompanhada de um planejamento econômico sustentável de longo prazo, o que eventualmente levou a desafios econômicos significativos. A história do fosfato em Nauru é uma narrativa de ascensão e queda, refletindo as complexidades e as consequências de uma economia baseada em um único recurso natural. Este capítulo na história de Nauru não apenas moldou o destino econômico do país, mas também deixou lições valiosas sobre a sustentabilidade e a gestão de recursos naturais. O preço do dinheiro rápido. A riqueza repentina trazida pela mineração de fosfato em Nauru teve consequências profundas e duradouras para a ilha e seu povo. Durante o auge da mineração, nas décadas de 60 e 70 do século XX, Nauru experimentou um aumento exponencial em sua riqueza per capita, tornando-se um dos países mais ricos do mundo. Esta riqueza sem precedentes alterou significativamente o estilo de vida dos nauruanos. Com o influxo de dinheiro, houve uma grande importação de alimentos processados e bens de consumo, levando a mudanças nos hábitos alimentares e no modo de vida.
Essas mudanças tiveram um impacto direto na saúde da população, resultando em Nauru ter uma das maiores taxas de obesidade e diabetes do mundo. Além das questões de saúde, a riqueza repentina também criou desafios econômicos e sociais. A dependência da economia de Nauru no fosfato significava que, com o esgotamento das reservas, o país enfrentaria dificuldades financeiras. Infelizmente, isso se tornou realidade quando as reservas começaram a se esgotar. A riqueza, outrora abundante, não foi adequadamente investida em setores sustentáveis ou em fundos de reserva para o futuro. Isso levou a uma crise econômica severa quando as fontes de fosfato se esgotaram. A gestão do dinheiro do fosfato também foi marcada por episódios de má administração e corrupção. Investimentos mal planejados e a falta de diversificação econômica exacerbaram a vulnerabilidade de Nauru a choques econômicos. Como resultado, o país, que antes desfrutava de riqueza e prosperidade, encontrou-se em uma situação de instabilidade econômica e dependência financeira. Estas consequências da riqueza repentina em Nauru são um exemplo claro de como a gestão de recursos naturais e a planificação econômica são cruciais para o desenvolvimento sustentável de um país. A história de Nauru serve como uma lição valiosa sobre os riscos de uma economia baseada em um único recurso e as complexidades de gerir uma riqueza inesperada. O declínio. O declínio econômico e as crises subsequentes em Nauru são capítulos significativos na história do país, marcando uma drástica mudança de fortuna após anos de prosperidade devido à mineração de fosfato. Com o esgotamento das reservas de fosfato nas últimas décadas do século XX, Nauru enfrentou uma realidade desafiadora: a necessidade de transição para uma economia pós-fosfato. Essa transição, no entanto, foi prejudicada por uma série de decisões econômicas mal planejadas e casos de corrupção, que dissiparam grande parte da riqueza acumulada durante os anos de abundância. A riqueza gerada pelo fosfato não foi investida de forma sustentável. Grandes somas foram perdidas em investimentos duvidosos e em projetos grandiosos que falharam em gerar retorno econômico. Além disso, a corrupção dentro do governo e a má gestão dos recursos financeiros exacerbaram a situação econômica já precária. Como resultado, Nauru encontrou-se em uma crise financeira profunda, com dívidas significativas e poucas fontes de receita alternativas. O impacto dessas crises econômicas foi sentido em todos os aspectos da vida em Nauru. A qualidade de vida, que havia melhorado durante os anos de prosperidade, começou a declinar. A saúde pública, educação e infraestrutura sofreram com a falta de investimentos e recursos. O país também enfrentou desafios políticos e sociais, incluindo instabilidade política e questões de governança. Para enfrentar essa crise, Nauru teve que buscar novas formas de renda, incluindo um controverso acordo com a Austrália para abrigar centros de detenção para solicitantes de asilo. Essa decisão trouxe renda, mas também críticas e questões sobre os direitos humanos e a soberania nacional. O declínio econômico e as crises de Nauru ilustram a complexidade de gerir uma economia pequena e dependente de um único recurso. A história de Nauru serve como um lembrete da importância da diversificação econômica e da gestão prudente dos recursos naturais e financeiros para evitar tais crises no futuro. Polêmicas internacionais. Um dos capítulos mais controversos e debatidos da história recente de Nauru é sua participação no chamado Pacific Solution, um acordo com o governo australiano para abrigar centros de detenção para solicitantes de asilo. Esta decisão, tomada no início dos anos 2000, foi em parte uma resposta às dificuldades econômicas enfrentadas por Nauru após o esgotamento das reservas de fosfato. A Austrália, procurando uma solução para o crescente número de refugiados e solicitantes de asilo que chegavam ao seu território, firmou acordos com várias nações do Pacífico, incluindo Nauru, para processar e deter esses indivíduos em centros de detenção fora de seu território.
Os centros de detenção em Nauru, financiados pela Austrália, proporcionaram uma fonte crucial de receita para o país em dificuldades financeiras. No entanto, essa decisão gerou intensa controvérsia e críticas internacionais. Organizações de direitos humanos e observadores internacionais condenaram as condições nos centros de detenção, alegando violações dos direitos humanos e tratamento desumano dos detentos. Estes centros foram criticados por suas condições precárias, falta de transparência e o impacto psicológico negativo sobre os detentos, incluindo crianças. A participação de Nauru nos centros de detenção também levantou questões sobre a soberania e a independência do país. Alguns críticos argumentaram que Nauru estava comprometendo sua autonomia em troca de ajuda financeira, enquanto outros viam essa decisão como uma medida desesperada de um país lutando para encontrar fontes de renda após a perda de sua principal indústria. Essa política também colocou Nauru em um dilema ético e moral, equilibrando a necessidade de recursos financeiros com as implicações de ser parte de um sistema amplamente criticado por seu tratamento aos solicitantes de asilo. A situação dos campos de detenção em Nauru reflete os desafios enfrentados por pequenos países em situações econômicas precárias, onde decisões difíceis são frequentemente tomadas em contextos de necessidade e sobrevivência econômica. A cultura nauruana. Apesar dos desafios econômicos e políticos, a cultura e as tradições de Nauru permanecem uma fonte vital de orgulho e identidade para seu povo. A cultura nauruana é uma tapeçaria rica e colorida, tecida ao longo de milênios, com influências de seus primeiros habitantes e dos diversos povos que interagiram com a ilha ao longo da história. As tradições orais, incluindo histórias e lendas, desempenham um papel fundamental na preservação da história e dos valores nauruanos. A música e a dança são aspectos vitais da cultura nauruana, com performances que frequentemente retratam histórias e lendas locais, celebrando a vida e a natureza. A arte nauruana, embora menos conhecida internacionalmente, é outro aspecto importante da cultura local. Ela inclui a tecelagem, a escultura em madeira e a confecção de ornamentos tradicionais. As festividades locais, como o Dia da Independência e outras celebrações culturais, são momentos em que os nauruanos se reúnem para honrar sua herança, com comida, música e dança. A jornada de Nauru, de uma ilha pacífica a um centro de riqueza e depois a um país enfrentando desafios econômicos e políticos, é uma história de resiliência e adaptação. Se você chegou até aqui, eu preparei um vídeo para você assistir a seguir. Inscreva-se no canal e me conta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar de Nauru?